questiona se o esporte é transferível para a área do treinamento personalizado, da fitness, e tem uma transferência muito legal, né? Muito legal, mas eu falo assim, depende de como é feito. Tudo depende, né? Então, assim, se for bem feito, se for pensado, se for estudado, se for analisado o seu Se tem aluno, conceito. sim, com certeza. A senhora teve uma vida recheada de prática. E a gente vive num ano, num século, ou sei lá, que as pessoas nunca pisaram numa quadra, fazem doutorado em treinamento e se dizem doutoras em treinamento. A pessoa nunca trabalhou com psicologia do esporte, inventa que agora é especialista em psicologia do esporte, faz doutorado em qualquer coisa voltada à psicologia e se diz, né, especialista em psicologia do esporte. São os pseudo, né, especialistas ou doutores em uma determinada área. Isso é um problema muito grande hoje em dia da área do esporte, né, e do treinamento de uma maneira geral. Pessoas que têm o academicismo, porque infelizmente no modelo que a gente tem de academicismo aqui no Brasil, talvez a prática não seja tão exigida. O cara pode sair doutor com 30 anos e nunca ter pisado numa quadra. E às vezes ele até julga aquele que pisou e passou a vida inteira numa quadra. E é um problema muito grande, não é? Você ser considerado, se considerar especialista em futebol, em treinamento, seja lá o que for, sem nunca, não estou dizendo ter trabalhado com a seleção brasileira, mas sem nunca ter pegado o colete suado ou carregado o cone, seja lá o que for. Sabe, Luiz, eu falo assim, que talvez uma das coisas que mais eu tenha aprendido é na prática. O que, que a prática me mostra? O que, que a prática me ensina? Então, eu falo assim, todas as minhas teses, as teses dos meus alunos, elas saíram de uma inquietação da prática. Vou falar do meu doutorado. Eu trabalhava com jogadores de futebol e eu percebi que os jogadores, frente ao mesmo evento, reagiam de forma diferente. Alguns falavam assim, oba, ainda bem que vai ter um jogo por morte súbita. Outro dizia assim, ai, detesto esse tipo de jogo, porque isso aí é muito estressante. E isso me fez, eu falei assim, nossa, você vê o mesmo fenômeno, e as pessoas, e os próprios jogadores reagem ao mesmo fenômeno de forma diferente. Aí eu fui começar a estudar a questão do estresse. E quando eu fui estudar o estresse, eu descobri que o estresse não é só negativo, existe um estresse positivo também, né? Mas que, dependendo da forma como eu avalio a situação, se ela é uma estressora negativa, um estressor negativo ou um estressor positivo, isso vai trazer um impacto para o meu rendimento como atleta. Então, se eu passo por uma situação que eu vou ter um jogo que tem uma decisão por morte súbita e eu vejo isso de forma negativa, como é que eu vou entrar nesse jogo? Ansioso, ai meu Deus, e se acontecer alguma coisa, e se a gente perder, e se for não sei o quê, e se a gente tomar um gol, e se a gente perder o jogo? Enquanto que aquele que vê positivo fala, ai que bom, tô louco para entrar nesse jogo, chegar lá e poder render o melhor possível, né? Então, veja, a prática me mostrou uma coisa que me fez estudar, e isso virou minha tese de doutorado, e a gente publicou recentemente numa revista de altíssimo impacto internacional, né? Então, nós que estamos ali na prática, a prática é um farol para nós, para estudarmos determinados fenômenos. Quem não está na prática não tem noção do que acontece ali. Estuda academicamente um tema, mas não entende o fenômeno. Para eu entender o fenômeno, eu tenho que estar ali na vivência do fenômeno. Isso só a prática nos dá. E é um problema, né? Porque alguém que não tem prática orienta alguém que também não tem prática, e aí vai gerando uma cadeia, e quando você vai ver, você tem um monte de doutor em alguma coisa, E fica. e Eu fica falo um. assim, voltando à questão que o Tele falou, de que se a bola que está ali não entrasse na trave não servia para nada, para mim é a mesma coisa. Tá? Se eu fizer uma analogia agora com quem não tem a prática, eu vou estudar um fenômeno que nunca vai entrar a bola lá, porque não tem a ligação com a prática, né? Então, hoje eu digo que o que nós estamos fazendo, e isso sempre foi a linha do meu grupo de estudos, e você fez parte dele,
é fazer um empreendedorismo acadêmico. Nós estamos criando produtos. Então, assim, e essa é uma questão que para mim é muito importante. As teses dos meus alunos criam produtos que podem ser aplicados na prática. Não é alguma coisa que vai ficar empoeirada na biblioteca. Então, a Mariana está desenvolvendo um programa para o desenvolvimento da robustez mental em atletas, que hoje é uma variável extremamente importante. Criamos um programa de 12 semanas. A Mariana aplicou esse programa com 2 equipes esportivas e estamos agora na fase de avaliação pré e pós-teste para saber o quanto aquele programa desenvolveu robustez mental, fortaleza mental ou força mental em atletas jovens, né? A tese de doutorado da Vânia, que é uma ex-jogadora de basquete, nós estudamos a questão dos expatriados no esporte. Hoje, nós temos um número de atletas brasileiros que vão jogar no exterior extraordinário, mas a estatística de retorno é assim, absurda. Mais de 60% dos nossos atletas, principalmente no futebol, voltam para o Brasil com menos de 1 ano de contrato porque não se adaptam à cultura dos outros países. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente tem a ideia de que o cara foi para fora é o sonho de qualquer um, né? É uma vida glamurosa. Eles também têm uma ideia irreal de que vai chegar lá... Não é. Vai chegar lá na Arábia Saudita, vai ter uma vida glamurosa, vai ter não sei o quê. Bom, não podem fazer nada, não podem tomar uma cervejinha, que é tudo proibido. A mulher não pode sair de casa, quando sai tem que sair toda coberta, só pode sair se o marido sair junto, não pode fazer compra em shopping. Então, assim, é uma vida muito difícil, né? Vai jogar na China, comida. Quem se adapta àquela comida não faz parte da nossa cultura, a comida chinesa, que é extremamente apimentada. Vai jogar na Coreia, uma comida muito apimentada. Então, assim, existe uma ilusão de que jogar no exterior é a maior maravilha do mundo, e muitas vezes não é. Eu me lembro de um jogador da seleção até que eu trabalhei, ele falou assim, eu voltei para o Brasil porque eu sentia falta do arroz e feijão, né? Então, veja, isto veio da prática, nós observamos que os jogadores tinham dificuldade de adaptação, fomos estudar o fenômeno e criamos um programa de adaptação para os jogadores quando vão para o exterior, para que essas coisas não aconteçam. Então, empreendedorismo acadêmico. Nós estamos criando produtos. Que é o que, teoricamente, a universidade serve, né? Resolver problemas da sociedade. De alguma forma, melhorar a vida da sociedade. Sem dúvida, deveria ser, né? Mas ainda tem pessoas que são muito dessa coisa, muito mais estudar um fenômeno que depois não vai servir para nada, digamos assim, né? E eu acho que é o contrário. Essa acho que é uma característica, pelo menos eu não sei se isso se reproduz na psicologia, mas no treinamento e na preparação física eu percebo isso. Você pega os grandes autores de treinamento, trabalharam com treinamento lá fora, né? E aqui o pessoal da velha guarda também, Antônio Carlos, né? O Borinha, essa galera, o Charles, a galera que estudou treinamento e trabalhou com treinamento. Acho que essa cultura na preparação física aqui no Brasil, tem muita gente que é doutor em treinamento, mas nunca trabalhou com treinamento. E lá fora é diferente. O cara que é doutor, ele está na prática, ele está trabalhando. O doutorado é só um título a mais que ele vai ter ali. Né? Agora, essas pessoas, na verdade, essas que só estudaram e não têm a prática, se elas forem para a prática, vão sofrer muito. Porque vem muito com uma teoria... Mas o título não esconde isso, fala, não preciso da prática, sou doutor. O título não dá aquela... Então, mas olha, eu já vi isso muito no futebol. 20 anos que eu trabalhei no futebol, né? E eu vi chegar lá muito preparador, muito fisiologista, principalmente. Cheio de pompa. Cheio de teorias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Durou 3 horas. Não dura. Eu sempre lembro que quando eu trabalhei com o Filipão no Palmeiras, apareceu um doutor lá em fisiologia, e falou, não, esse jogador precisa engordar 4 quilos de massa corporal. Aí o Filipão falou assim, e vai ficar um tijolo, não vai sair do chão depois, porque vai ficar tão pesado, que como é que ele vai cabecear a bola depois? O cara não saía do chão, saía 1 centímetro do chão, porque ficou uma massa compacta, né? Aí o Filipão falou assim, chega disso daí, eu sei o que ele precisa. Então, às vezes, às vezes a relação entre teoria e prática não é tão direta assim. Você tem que conhecer a prática, você tem que saber quais são as demandas, você tem que saber as necessidades. Se você não sabe disso, fica só no plano
teórico, depois para trabalhar na prática é difícil. Teve algum caso de expatriado que chamou muita atenção? De algo que alguém sofreu, algum atleta sofreu muito fora do país? Putz, tem vários, viu, Luiz? Assim, Qual principalmente... é a idade média, desculpa, que os atletas saem do Brasil? Então, assim, tem de tudo, né? Porque, assim, para você ter uma ideia, a gente exporta para o exterior aproximadamente 1.000 jogadores de futebol por ano, entre todos os tipos de futebol, né? Futebol de praia, futebol de salão, feminino, masculino e tal. Você tem de tudo. Você tem aquele que sai daqui já uma pessoa reconhecida, mas tem um problema, porque ele vai jogar num clube desconhecido, com um treinador desconhecido e com jogadores desconhecidos. É difícil, a adaptação não é fácil, né? Você sai daqui campeão brasileiro, você chega lá na Europa, quem é você? Ninguém. Você teve um jogador que falou assim para mim, é como se eu tivesse começado minha carreira do zero. Estava falando com um treinador estrangeiro, eu não entendia nada do que ele falava. Eu estava jogando com jogadores que eu nunca tinha jogado na minha vida. O cara me pôs numa posição que eu nunca tinha jogado. Então, assim, é como se você tivesse que se readaptar e começar tudo do zero. Então, é difícil. O primeiro ano, muitas vezes, não é fácil. Você tem muitos empresários que levam atletas muito jovens, chegam lá, largam os atletas lá e eles ficam sem dinheiro, ganhando R$ 50 por semana ou por mês, passam fome na Europa muitas vezes, né? Sério? Nossa, tem muito caso de atleta jovem que ficam lá, não tem dinheiro nem para voltar para casa, e normalmente são pessoas mais humildes, que a família também não tem dinheiro. A família vai junto? Não, fica aqui. Não, só os grandes, né, que levam em geral Real Madrid, a família. Barcelona. Os jogadores têm vão para grandes clubes, levam a família, Mas o pai, então a tem mãe, clubes o tio, lá o na primo. Espanha, por exemplo, que o jogador vai e fica a Deus dará. Tem esses clubes de segunda, terceira divisão, porque assim, o sonho de ir para fora é tão grande que quando chega um empresário e fala, vou te levar para a Europa, parece Pronto. que... Só que não esquece que a Europa, mas é a terceira divisão do time da Suíça, que não é nada, né? E às vezes eles ficam lá treinando um mês, o time dispensa, e o menino fica lá solto, porque o empresário volta para cá. A gente tem a ideia de que terceira divisão não é melhor que primeira aqui, isso é ilusório. Ilusório. Então, assim, ele tem que estar preparado para o que ele vai enfrentar, ele tem que se preparar para enfrentar a nova cultura, ele tem que saber falar outros idiomas, né? No mínimo, aprender a falar um espanhol e, de preferência, um inglês, para ele poder se virar em qualquer lugar, né? Então, nesse sentido, o Brasil não é um... Você acha que o Brasil é o país do futebol ou o Brasil é grande demais e, portanto, ele exporta mais gente? Além de tudo, a gente é um país pobre. Então, é muito mais fácil você levar um jogador brasileiro para a Europa do que levar um espanhol para a Itália, ou não? Porque você trabalha com as ilusões, né? Nós estamos aqui, essas pessoas trabalham muito com a ilusão de que... nós temos que pensar que, em geral, nossos atletas vêm de um contexto sociocultural mais humilde, né? O futebol é uma chance dele conquistar coisas na vida, e é verdade, né? Que talvez nunca conquistasse se fosse trabalhar como um bancário, por exemplo, ou trabalhar numa loja, vendedor de loja, mas como um jogador de futebol, ele consegue conquistar, se ele for um bom jogador e tiver uma boa equipe, ele consegue conquistar muita coisa, consegue ajudar a família, sustentar a família, comprar casa para a mãe, que normalmente é o sonho deles, é ter uma casa para a família, né? Mas dar esse passo daqui para fora, já está muito bem pensado, ele tem que estar muito bem preparado para saber o que ele vai enfrentar na nova cultura e como é que ele pode e tem que se preparar para isso. E eu falo que quem deveria se preocupar com isso são os empresários, os agentes dos jogadores. Porque um jogador que fica 6 meses e volta rompendo um contrato, ele perde valor, muito valor, financeiro, profissional, ele perde valor. Então, esses empresários deveriam estar muito preocupados em formar jogadores com estofo cultural para poder enfrentar uma nova cultura. Essa, para mim, deveria ser a grande preocupação dos agentes, dos jogadores.
Falando em cultura, a senhora trabalhou com brasileiro, português e saudita. Tem diferença característica de personalidade entre os três? Olha, Portugal, a senhora trabalhou na época, foi 2003, 2004 para a Eurocopa. Que foi a melhor seleção, né? Então, foi vice-campeão, né? Da Eurocopa. Com o Filipão. O Filipão era treinador. Tinha o Deco, o Figo. Isso. Galera. O Cristiano Ronaldo era menino ainda, era novinho, estava O Figo foi o único que a senhora conta que se recusou, né, a fazer uma... Assim, na verdade, fazer parte da preparação psicológica não é uma obrigação para o atleta. O Figo, na época, não quis, nós deixamos, decisão dele. Né? Ele era estrela também, né? Sim. Estrelinha. Por incrível que pareça, nós encontramos mais diferenças entre os jogadores brasileiros e os jogadores portugueses do que entre os jogadores brasileiros e os jogadores árabes. Isso foi muito curioso. Nós temos que lembrar assim, a história de Portugal e Brasil, né? Lembra que em 1800 a coroa portuguesa toda se transferiu para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, né? Napoleão estava invadindo, já tinha invadido a Espanha, estava invadindo Portugal, então toda a coroa portuguesa entrou nas caravelas e vieram para o Brasil. Então o Brasil foi criado para ser uma cópia do Estado português. Então, assim, na teoria, nós achávamos que a forma de observar os mesmos fenômenos seria muito similar entre brasileiros e portugueses. E foi onde encontrei maiores diferenças, foi entre brasileiros e portugueses. Ah, é? Maiores diferenças. Está publicado também, nós temos um artigo publicado. Em tudo, assim, por exemplo, os portugueses, eles tendem a neutralizar as situações. O brasileiro é muito over. Ou as coisas são muito boas, ou as coisas são muito ruins. A gente é muito de 880. Emocional, assim, muito altos e baixos, né? Os portugueses é aquela coisa neutra, assim. Tá bom. Então, assim, perdemos o jogo. Pois. Tomamos de goleada. Pois. E o brasileiro está lá, né? Sofrendo, se atirando no chão, esperneando e tal. Então, você imagina assim, o que foi para um treinador como o Filipão, que é muito over, né? Trabalhar com uma equipe portuguesa que é muito neutra. Mas foi muito, muito interessante, né? Então, dele criar uma forma de motivar os seus jogadores para eles terem a emocionalidade aumentada em relação àquilo que eles tinham. O que ele fez, que eu achei assim... Eu gosto de treinador que é inteligente, né? O que o Filipão fez? Ele pediu para aquele Roberto Leal, lembra do português? Que cantava, cantor, né? Cantor. Eu tirei uma foto com esse cara uma vez. Então. O Roberto Leal era apaixonado pelo Filipão. Então, o que ele fez? O Filipão pediu para ele gravar uma casa portuguesa, com certeza, em ritmo de samba. Então, quando chegava antes dos jogos, ele punha... Nós fomos jogar, imagina, logo depois do Mundial de Futebol, o Brasil ganhou. E o Brasil foi jogar contra Portugal e fazia 35 anos que os portugueses não ganhavam do Brasil. E fomos jogar lá em Portugal. Aí, antes do jogo, o Filipão pôs essa música para eles escutarem, né? Uma casa portuguesa, com certeza, em ritmo de samba. O que ele queria mostrar aquilo? Né? Bem subliminar, né? Que os jogadores estavam jogando do jeito português, mas... Com o gingado brasileiro. Com o gingado brasileiro. Né? E o Brasil ganhou de 1-0. Portugal ganhou de 1-0 do Brasil depois de 35 anos, com o gol do Deco, que entrou no lugar do Figo. Então, se imagine, tudo conspirou. Figão ficou 15 dias sem sair do quarto. Eu falo assim, tudo conspirou a favor, né? Tudo conspirou a favor. Que foi o único que não tinha feito ali o... Que não queria fazer nada da parte psicológica e era contra a entrada do Deco, né? Na seleção.